Com a pandemia, muitas pessoas estão trabalhando em casa, no conhecido trabalho home office. Mas, de fato, o que diz a lei sobre isso? O que pode e o que não pode no trabalho home office? E quanto aos profissionais de saúde? Eu converso hoje sobre essas questões com a advogada Maristela Ferreira. Maristela, obrigado por estar aqui conosco e atender ao convite do Diário do Litoral. Muito obrigada, Jefferson. Agradeço a você e ao pessoal do Diário do Litoral pelo convite. Obrigado, Maristela. Maristela, o que mudou de fato na vida dos trabalhadores? O que a pandemia mudou na vida dos trabalhadores? Então, Jefferson, a gente pode dizer que a pandemia trouxe inúmeras alterações para os trabalhadores, né? Muitos trabalhadores tiveram que readaptar as suas rotinas de trabalho. Então, alguns trabalhadores passaram a trabalhar em home office, trazendo o trabalho para dentro das suas residências e tendo que lidar com outras situações ali da própria residência. As crianças, né, a manutenção da casa. Outros trabalhadores ganharam extrema importância nessa questão da pandemia. A gente pode ter como exemplo os profissionais da saúde, que continuam trabalhando nas atividades que foram declaradas como essenciais, e os entregadores de aplicativo, que antes não tinham tanta visibilidade e que hoje ganharam extrema importância frente ao cenário atual, né? E eles buscam nesse momento até discutir a precariedade dessas relações de trabalho. Então a gente pode dizer que a pandemia trouxe inúmeras alterações. Muitas pessoas estão tendo que adaptar suas próprias atividades. Outros perderam as atividades, pararam de trabalhar. Então a gente tem que analisar esse cenário atual como futuramente, muitas atividades vão passar a ser trabalhadas de forma remota. Discute-se hoje na Justiça do Trabalho que as atividades vão passar a ser mais tecnológicas por conta dessa questão da pandemia. Certo. Doutora, a senhora como advogada trabalhista, a pergunta agora ela vai ser baseada no que eu notei já em redes sociais, nos comentários das pessoas, porque a gente vai atrás desse tipo de conteúdo e etc. Muitos patrões, muitos empregadores, eles acabaram abusando um pouquinho dessa questão do home office, né, como se o trabalho home office fosse uma terra sem leis. Muitos trabalhadores relatando que estão fazendo jornadas abusivas, que começam às 7 da manhã, às vezes 9 horas da noite ainda estão recebendo demanda de trabalho. O trabalho home office não é bem uma terra sem lei, né, doutora? Não. O trabalho home office ele já estava inserido na CLT por força da reforma trabalhista de 2017 e aí por conta da pandemia ele sofreu algumas alterações por conta da publicação da MP 927 que vai regularizar a questão do teletrabalho, o trabalho home office, o trabalho desempenhado na residência, né? Então, quais são as características desse trabalho? A MP ela fala que o patrão ele tem um prazo de 30 dias para negociar com o empregado, quais são as ferramentas que ele vai utilizar na sua residência, então internet, telefone, maquinário, e fala também que quando o empregado não puder desempenhar essa função, existem duas possibilidades. Ou o patrão vai emprestar esse maquinário a título de comodato, ou se ele não puder emprestar esse maquinário, se não houver alternativa, que a jornada de trabalho do empregado vai computar como tempo à disposição do empregador. Aí a gente abre duas brechas. A primeira questão é que o risco da responsabilidade é sempre do patrão. Então, ainda que a MP fale dessa negociação entre patrão e empregado, não é justo o empregado desprender de gastos com internet, telefone, maquinário para a sua própria atividade. Então, a gente parte do princípio de que a responsabilidade pela atividade é do patrão. Então, o patrão tem que fornecer uma internet de qualidade, nem que seja pagando por uma internet para esse empregado, dando um valor para que ele arque com o pagamento de uma internet melhor, de um telefone melhor, e o empréstimo do maquinário, tá? Porque ele vai usar computador em casa, às vezes vai precisar imprimir, algumas coisas nesse sentido. Então, é importante que o patrão ele tenha consciência de que o risco da atividade é dele. Então, ainda que a MP fale dessa negociação, a gente fala na Justiça do Trabalho que a responsabilidade é do patrão. Com relação à jornada de trabalho, tem que ter um respeito da jornada daquele empregado. Então, se ele trabalha das 8 da manhã às 18 da tarde, com intervalo para refeição, ela tem que ser respeitada, porque a MP fala que
O período que o empregado estiver utilizando meios de comunicação como WhatsApp, Facebook da empresa, que esse tempo não computa como à disposição do empregador. E aí você abre essa brecha do empregado justamente trabalhar às 9, às 10, às 11, porque está recebendo ordens do patrão. E aí precisa terminar um serviço, entregar um relatório. Então a MP fala que esse período que ele tiver conectado às redes sociais não é à disposição do empregador. Contudo, existe essa margem desse empregado discutir depois, posteriormente, na Justiça do Trabalho, pleitear suas horas extras, porque ele tem que ser respeitado. Ainda que ele está em home office, ele tem que respeitar a jornada de trabalho desse empregado. Certo. Doutora, o fato de estar trabalhando em home office, a lei, ela garante ao patrão a corte de salário, redução de salário? Como é que funciona nesse sentido especificamente? Sim. O empregado que está em home office, Jefferson, ele continua a sua prestação de serviços. A única diferença é que ele saiu do local de trabalho e o local que era na empresa e passou a desempenhar essa atividade dentro de casa. Então, a empresa não pode cortar salários e nem benefícios, tá? O único benefício que a gente abre uma discussão é com relação ao Vale Transporte, porque o Vale Transporte é utilizado para o empregado sair da casa dele e se deslocar até a empresa. Então, a partir do momento que não tem esse deslocamento, ele está exercendo em casa, existe o entendimento de que a empresa pode retirar o Vale Transporte do empregado. Agora, os outros benefícios, cesta básica, vale alimentação, plano de saúde, eles têm que ser mantidos porque a prestação de serviços continua sendo prestada. Vale refeição entra nessa questão também, o trabalhador ele pode continuar recebendo? Ele tem que continuar recebendo. A única coisa que ele não vai receber, por exemplo, é a alimentação que é fornecida na empresa. Existem sindicatos aqui da região que determinam a entrega do alimento in natura, que é aquela alimentação que é fornecida na própria empresa. Esse tipo de alimentação, aí nesse caso não tem como a empresa mandar um marmitex para casa do funcionário ou desprender desse dinheiro, tá? Porque a convenção coletiva nesse caso ela é específica, é alimentação no ambiente de trabalho, tá? Muitas empresas trabalham no ramo de alimentação e acabam fornecendo alimentação para os seus empregados. Nesse caso não, a empresa não tem a responsabilidade de manter essa alimentação dentro de casa. Agora, o cartão alimentação, o vale refeição, o vale alimentação, o VR que o empregado normalmente recebe, sim, ele vai continuar recebendo porque a prestação de serviços continua sendo prestada. Doutora, um ponto interessante que a senhora tocou, e eu acredito que seja a dúvida de você que também está assistindo ao Diário Online, com relação aos equipamentos que nós utilizamos em casa, né? Por exemplo, você trabalhava na sua empresa, você tinha os equipamentos, o escritório, tudo lá, de repente você foi para casa, você passou a utilizar, um exemplo, o seu notebook para trabalho. Doutora, vamos dizer que o meu notebook ele apresentou um problema, apresentou algum tipo de falha. Como que eu posso provar isso? O patrão ele já tem a responsabilidade em cima dessa manutenção que precisa fazer no meu equipamento ou não? Então, via de regra, sim, por conta da responsabilidade da atividade, tá, Jefferson? É aquilo que a gente estava falando. A MP 927, ela abre uma margem de negociação entre o patrão e o empregado. O patrão tem 30 dias para colocar por escrito quais são os maquinários que serão utilizados, os gastos que aquele empregado vai ter, o reembolso. Então, assim, se ele não colocar nada no documento, essa responsabilidade, de certa forma, vai passar a ser do empregado. E não é justo, porque o risco da atividade é do patrão. Então, imagina, você está trabalhando, você usa um computador aos finais de semana, quando você está de folga. E aí você passa a utilizar esse computador todos os dias para o trabalho. É óbvio que esse computador ele não vai ter o rendimento que ele tinha anteriormente. Então, o entendimento é que o patrão, a responsabilidade pela atividade é do patrão. Então, a partir do momento que ele for arcar com internet, telefone, maquinário, envolve também a manutenção desses maquinários. Então, a responsabilidade é do patrão de fazer a manutenção desse computador. Perfeito. Doutora, falamos dos trabalhadores home office e agora a gente vai virar a chavinha para os profissionais de saúde que também fazem parte de uma audiência do Diário do Litoral e aqui do Diário Online. Agora a gente vai conversar com você, profissional de saúde. Doutora, o que mudou, o que a pandemia mudou na lei relacionado aos profissionais de saúde, que são as pessoas que estão na linha de frente do problema?
Vamos lá, Jefferson. A atividade da área da saúde, ela foi considerada uma atividade essencial. Então, os trabalhadores da área da saúde, eles ganharam um destaque maior em frente a essa questão da pandemia, né, do enfrentamento da pandemia. Então, quais foram as principais alterações? Os profissionais da saúde, muitos deles trabalham em jornada 12 por 36. E via de regra, a jornada 12 por 36 não pode realizar horas extras. Mas, com base na medida provisória 927, esses profissionais da área da saúde que exercem jornada 12 por 36, eles estão liberados para fazer horas extras. Então, durante a pandemia, pode ser que um profissional da área da saúde trabalhe 14, 16 horas e descanse menos de 36, porque você trabalha 12 e descansa 36. Então, a partir do momento que ele exercer uma jornada maior de 12 horas, o descanso dele vai ser menor. Essa é uma das principais alterações. Com relação a essas horas extras, como que vai ficar o pagamento? A MP fala que fica a critério do patrão. Então, a empresa pode incluí-la em banco de horas, tá? Essas horas excedentes a 12ª hora. E tem um prazo de até 18 meses para conceder esse desconto. Ou eles podem simplesmente fazer o pagamento das horas extras, tá? Outra alteração que teve muito importante, os profissionais que trabalham na área da saúde que forem acometidos pelo Covid, hoje a Covid é considerada doença ocupacional. Então, se você ficar dentro do ambiente de trabalho doente, isso é uma alteração que teve na medida provisória, porque a medida provisória falava que o Covid dentro do ambiente de trabalho não era doença ocupacional, mas o STF já decidiu, já derrubou esse artigo, né, da MP, e hoje a Covid no ambiente de trabalho é doença ocupacional. Então, aquele profissional da saúde que, porventura, ficar acometido de Covid e se afastar do emprego, trabalhar 15 dias e chegar a ficar afastado, a partir do 16º, ele vai ter uma estabilidade de emprego por conta dessa doença ocupacional. Com relação à jornada que a senhora citou, e o banco de horas? As empresas que trabalham com banco de horas, teve alguma alteração? Teve. As empresas que trabalham, tanto as que trabalham e as que não trabalham também. A medida provisória abriu uma margem para empresas que não têm banco de horas para adotarem banco de horas durante o período da pandemia. Então, as empresas podem adotar o banco de horas. O período vai ser diferente da CLT, então a compensação tem um prazo de até 18 meses para fazer essa compensação. Essa compensação agora fica a critério do patrão. Então, o patrão, acabando a pandemia, ele tem até 18 meses para fazer a compensação. A compensação pode ser até 2 horas diárias, numa jornada de até 10 horas. E aí, essa compensação fica a critério do patrão, diferente da CLT, que tinha que estar em convenção coletiva. Doutora, com relação às férias, também uma dúvida que nós do Diário, nós pesquisamos bastante nas redes sociais. As pessoas que migraram para o home office, elas também estão com essa dúvida com relação às férias. Doutora, e as férias? As férias também teve alteração, Jefferson. O pessoal, antes que saía de férias, ele tinha que ser comunicado com 30 dias de antecedência, que é o que fala a CLT, e o pagamento das férias era feito até 2 dias antes do início das férias, início do gozo das férias. Agora, o que mudou? Mudou o pagamento e mudou a comunicação. A empresa ela tem um prazo de 48 horas para comunicar aos seus empregados com relação às férias, tanto individual quanto coletiva. Essa comunicação pode ser por WhatsApp, e-mail corporativo ou por escrito, tá? Porque os meios eletrônicos, porque muitos empregados estão em home office, então tem esse distanciamento social e as empresas às vezes fazem a opção de comunicar por meio eletrônico, tá? 48 horas. As férias, fracionamento pode ser em até 3 períodos, conforme a CLT, porque a medida provisória ela é omissa, mas a medida provisória fala que não pode ser um período inferior a 5 dias de férias, certo, tá? E com relação ao pagamento, o que mudou? Pagamento hoje, o funcionário sai de férias no mês, ele recebe as férias no 5º dia útil do mês subsequente e o terço constitucional, a empresa vai pagar junto com o 13º em dezembro. Certo. Doutora, para finalizar o bate-papo, nós falamos de equipamentos, nós falamos de novas leis, de medidas provisórias. O trabalhador que encontrar dificuldades, no caso assim, o patrão não cumprir com algumas das exigências dessas MPs. O que o trabalhador pode fazer? Então, Jefferson, o trabalhador tem como alternativa sempre buscar o sindicato de classe. O sindicato de classe é o órgão mais próximo ao trabalhador que vai poder reivindicar os direitos dele.
pode procurar um advogado trabalhista especializado, que vai poder tirar todas as dúvidas dele, verificar as condições de trabalho, se houve suspensão, redução, se está correto ou não. E, por fim, ele pode ingressar com uma demanda na Justiça do Trabalho. E aí questionar algum maquinário que não foi reposto, alguma férias que não foi paga dentro do prazo ou que não foi pago corretamente. Então, ele tem essas 3 alternativas que ele pode vir a buscar os seus direitos. Perfeito. Doutora, agradeço a presença, agradeço o bate-papo e os esclarecimentos. Muito obrigada, Jefferson. Obrigado, pessoal do jornal também. Gratidão. Eu conversei com a advogada, a doutora Maristela Ferreira, advogada trabalhista. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Até a próxima. Tchau.